Boa tarde. Hoje eu vou entrar aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o que eu tinha conversado lá nos stories, sobre atividades extremamente guiadas, né, para crianças, e o porquê que nós temos que dar atividades mais rústicas para a criança, tá? Então, eu vou levar aqui alguns minutos para falar sobre isso com vocês, porque eu vejo uma tendência muito grande entre os pais que fazem homeschooling no Brasil, já que nós não temos ainda muito apoio pedagógico, né? Nós temos somente algumas pessoas que estão trazendo materiais e estão fazendo um trabalho maravilhoso, mas muitos pais, eles estão trazendo muito a escola para dentro de casa sem perceber, né? E quando eles vão atrás no Pinterest ou na própria internet, né, no Instagram e assim por diante, eles acabam confundindo algumas coisas por falta de conhecimento pedagógico, né? Então, eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre isso, tá? Por que que é tão importante, né, que a gente dê à criança algo para ela fazer que não seja feito, que não seja completo, tá? Então, essa é a minha ideia de conversar aqui um pouquinho com vocês, do porquê, né, que a gente tem que oferecer o rústico para a criança. Entenda que tudo tem seu lugar e tem seu valor, né? Que nem a foto que eu coloquei no meu story daquela vaquinha, né? Então a criança pega as partes da vaquinha e vai colando num prato. Ela é uma atividade que a gente pode fazer, né, de vez em quando para a criança, quando nós queremos, por exemplo, nós estamos trabalhando fazendinha, alguma coisa assim, nós queremos fazer alguma coisa mais lúdica ali de colagem, né? E aí a gente normalmente faz esse tipo de coisa. Porém, ele não tem um valor pedagógico em si, um valor de ensino, tá? E eu queria explicar para vocês o porquê. Quando a gente fala em aprender a fazer alguma coisa, nós estamos falando de sinapses cerebrais. Sinapses cerebrais nada mais são do que uma resposta a um determinado estímulo, ou respostas, né, no plural, a um determinado estímulo que o seu cérebro faz para tentar compreender o que está sendo pedido ali. Então, por exemplo, se eu falo para você, adulto, olha, faz um bolo para mim. Você vai lá na internet, pega um vídeo de uma pessoa fazendo um bolo, assiste o vídeo e vai tentar fazer, você não vai conseguir fazer o bolo. Você vai precisar voltar no vídeo, ficar pausando o vídeo várias vezes, certo? Porque o seu cérebro precisa decompor aquele vídeo, precisa entender as partes daquele vídeo para você conseguir fazer o bolo. Isso para um adulto, né? Que nós já temos, assim, muito mais capacidade de decompor uma informação, uma mensagem, ou deveríamos ter, do que uma criança. Para uma criança é um processo ainda novo, né? Um processo que ela ainda está sendo guiada, que ela ainda está sendo inserida em um contexto e ela precisa aprender aquilo, né? Então, quando você dá uma atividade para a criança que ela já está praticamente feita, a criança não consegue decompor aquela atividade. E aí nós entramos em uma outra questão que acontece com os professores ou os pais modernos, que é a impressão. Os pais e os professores de hoje, eles estão sendo muito mais, digamos, eu não diria preguiçosos, mas acomodados, né? Procurando sempre impressão, folha, atividade, vou mandar imprimir.
Ah, eu preciso de atividades para semana. E vai lá na internet, baixa aquele mundo de atividade, imprime 50 folhas para a criança fazer durante a semana, porque você precisa de atividades para criança, né? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Primeiro porque quando você imprime uma atividade para criança, muito provavelmente você também não fez uma decomposição daquela mensagem, né? Então você não sabe até onde você pode explorar aquilo com a criança. Porque afinal de contas você só imprimiu e vai aplicar ali o que está pedindo com a criança. Você não montou aquela atividade. Você não pensou naquela atividade. Você não colocou ali num papel algo que você abstraiu. Você pensou, não, eu quero trabalhar X, Y, Z com a criança, então eu vou montar isso, isso e isso, sabe? Você não fez um planejamento, né? Então, acaba ficando algo raso para você que tá aplicando e para a criança que tá recebendo, né? Então não tem valor pedagógico. É simplesmente uma atividade para passar o tempo com valor lúdico, né? Quando nós estamos falando de valores pedagógicos, nós estamos falando de coisas a serem produzidas. E quanto mais processos tem nessa produção, melhor. Nós vivemos uma sociedade hoje que não valoriza isso. Os processos até o fim. Nós vivemos a gente fala, né, no inglês, é a sociedade fast food, né? Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser rápido. Você não vai cozinhar porque você pode ir ali comprar a comida para você comer. Você não vai escrever porque o computador escreve para você. Você não vai desenhar porque você já consegue pegar o desenho, né, pela internet. Você não vai manter um diário. Quem mantém diário hoje em dia, né? Eu conheço uma pessoa que grava vídeos de diário todos os dias, mas não escreve um diário, porque ela fala que escrever para ela não é interessante, que o vídeo para ela parece uma coisa muito mais real. Tanto que nós temos os vlogs, milhares de vlogs pela internet, pelo YouTube, né? E essa ideia fast food, né, que nós temos de tudo ser muito rápido, tudo ser muito pronto, acaba tirando o processo de tudo isso. O processo é muito mais importante do que o fim em si, principalmente na educação infantil. Quando eu falo de educação infantil, eu falo ali dos 7, 8 primeiros anos, que é quando a criança ela está sendo inserida no mundo da leitura, da matemática, do pensamento lógico. É um mundo totalmente novo para ela, né? É diferente o pensamento de um adolescente que já foi inserido nesse universo e, portanto, ele consegue, né, ter uma visão já diferenciada das coisas. A criança não, é tudo muito novo para ela. Né? A ideia do pensamento lógico, a gente nasce com pensamento lógico, mas o nosso cérebro vai evoluindo, nosso cérebro vai crescendo, né? As partes do nosso cérebro vão se maturando, e isso a gente precisa formar a criança para pensar e para refletir e para decompor os códigos, né, da língua, os códigos da matemática, os códigos históricos, os códigos da geografia. Cada coisa tem seus códigos, né, tem a sua linguagem. E se a criança ficar fazendo atividades prontas, ela não consegue evoluir esse tipo de pensamento. Dentro da pedagogia Waldorf, por exemplo, e da pedagogia Montessori, existe um grande foco no fazer, no processo, de formas diferentes. No Montessori, você fornece para crianças ferramentas para um determinado final. E você ali vai deixando a criança explorar até que ela chegue naquele determinado final. Então, ela vai repetir aquilo de forma com que o cérebro dela consiga fazer todas as sinapses do processo que vai desde o momento que ela pega as ferramentas até o momento que ela atinge o final,
várias e várias vezes até que ele compreende completamente, né, esse processo, ele decompõe esse processo e a criança consegue usar aquilo. Na pedagogia Waldorf, não é estipulado um final, é apenas estipulado a ferramenta. Então, você dá, por exemplo, pequenas toras de madeira de vários tamanhos e a criança ali ela vai criar alguma coisa com aquilo, mas você em momento nenhum você fala para a criança faça X, sabe? Você vai dar giz ou lápis para a criança, ela vai desenhar o que ela quiser na folha, né? Então são visões diferentes das mesmas ferramentas, né? E as duas são válidas. As duas têm um momento, as duas têm um espaço dentro da prática pedagógica, seja em casa, seja na escola, seja na casa da vovó, seja em qualquer lugar. Então, por exemplo, se meus filhos vão para o quintal é um lugar maravilhoso de exploração. Eu não vou ficar em cima deles o tempo todo. Não mexe aí, não pega aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não faz um buraco no chão. Mas pra que você quer fazer um buraco no chão, meu Deus? Né? Se eu ficar fazendo isso pra criança, eu tô tirando o gosto do processo. Dentro da cabeça dela, ela tem um motivo para fazer um buraco no chão ou para pegar um graveto, né? Ou mesmo que ela não tenha um motivo, mesmo que ela não tenha uma finalidade para aquilo, ela está focando no processo. E durante o processo vai surgir uma finalidade. Vocês conseguem entender? Então imagina, você imprime um monte de partezinha de um cachorrinho ou de uma vaquinha. E você entrega um prato para a criança e fala, nós vamos colar as partezinhas no pratinho. Então você vai colar a orelhinha aqui, você vai colar o focinho ali, você vai fazer X, Y, Z. Vai ficar um trabalho muito bonitinho. Afinal de contas, a criança não precisou pensar muito. Você falou exatamente o que a criança tem que fazer. Você mostrou exatamente o que a criança tem que fazer. Ela pensou? Não. Ela seguiu suas ordens. Só. Por mais bonitinho que seja o final, eu vou dizer assim para você que aquilo foi um trabalho egoísta, um trabalho para sua satisfação ou para mostrar para alguém. Isso acontece muito na escola. Os professores, eles têm que mostrar para os pais alguma coisa e eles querem mostrar uma coisa bonita. Não é verdade? Nós mesmos, com os nossos filhos em casa, nós queremos que nossos filhos, né, que a gente coloca na parede os desenhos mais bonitos, né? Nós queremos as atividades mais bem feitas, né? Nós queremos mostrar as coisas mais bonitinhas, porque as pessoas olham muito para isso, né? As pessoas prestam muita atenção nisso. E nós precisamos parar para pensar que o processo é muito mais importante do que a beleza do final. Porque se a criança entender o processo corretamente, o final vai ser satisfatório. Pensa, por exemplo, na criança aprendendo a desenhar as formas geométricas. Se você ficar entregando para ela um monte de folha com fantasma ou um pontilhado, para ela ficar passando lápis por cima, para o professor, para quem está aplicando, qualquer resultado que saia dali, desde a primeira folha, vai parecer muito bom. Né? Vai parecer muito bom. Vai ser uma coisa interessante pra gente. Mas a criança fez algum pensamento lógico em cima daquilo? Não. Ela analisou quantos traços tem num triângulo? Não. Ela simplesmente seguiu a linha pontilhada. Quando nós falamos de análise textual, já passando lá para gramática, análise de um poema ou análise de um texto, nós tendemos a fazer isso também. Nós tendemos a fazer para a criança perguntas fechadas que não a habilitam a pensar aquela prática. Muito simples. Sabe quando você põe uma frase, sei lá, vamos pensar numa frasezinha aí bem simples. Pedrinho comeu as uvas.
e você fala para a criança: quem comeu as uvas? É muito fácil para ela responder com o que faltou: Pedrinho. Ela vai pensar: ah, se mamãe falou comeu as uvas, faltou eu falar Pedrinho, então eu vou responder Pedrinho. Num primeiro momento, essa é uma boa aplicação? Pode ser. Vai fazer ela pensar ali: ah, vou falar o Pedrinho, né? Num segundo momento, você vai repetir a mesma pergunta? Não. Você vai colocar lá: Pedrinho comeu as uvas, e você vai falar para ela qual que é o verbo da frase. Mas ela não sabe o que é aquilo, porque ela respondeu na sua pergunta anterior: quem comeu as uvas? É mais ou menos esse o princípio que acontece quando você entrega para a criança uma atividade pronta, ela faz a atividade, aí depois que ela fez a atividade, lá na frente você quer que faça uma pergunta extremamente abstrata sobre aquela atividade que ela fez. Ela não pensou, ela não decompôs aquela mensagem. E teve o eclipse agora, né? E eu tava aqui fuçando nos Instagrams das mães. E eu vi um monte de mães que simplesmente imprimiram, né? Um esquema na internet do eclipse, né? Aquele sinal que a gente faz, né? Da onde a lua foi, como é que ela passou na frente do sol, faz aquele esqueminha. E colou no caderno da criança. E aí fez algumas perguntas, respostas, algumas mães, outras não fizeram nada disso, só fez mesmo o esquema. Para um caderno, fica bonitinho? Fica bonitinho. A criança pensou sobre aquilo? Ela pode ter discutido com a criança sobre aquilo, ela pode ter lido aquela figura com a criança. Mas o valor pedagógico daquela imagem é muito baixo em comparação à criança que o pai falou: eu vou desenhar aqui na lousa, ou eu vou desenhar na minha folha de papel e você vai copiar na sua. Porque a partir do momento que a criança copia no caderninho dela, ela está prestando atenção, ela está decompondo aquela imagem em informação. Dá para entender? Então, não é que você não vai mostrar, não é que não pode colocar no papel: ah, agora meu filho tem que fazer tudo, ou minhas crianças na escola tem que fazer tudo, meus alunos tem que fazer. Não é isso. Você tem que usar uma ferramenta, né, que faça com que a criança decomponha, que a criança pense o que ela está fazendo o tempo todo, para que o cérebro dela consiga fazer as sinapses necessárias, que é um sistema complexo, é uma coisa complexa, né? Não é uma coisa simples, para que ela consiga entender, memorizar e aplicar aqueles conceitos. Então, é como eu falar para vocês de um bicho que vocês nunca viram. No momento em que eu falar desse bicho, vocês podem até prestar atenção, memorizar alguma coisa. 5 minutos depois, vocês esquecem daquilo. Por quê? Porque o seu cérebro, ele não teve uma decomposição daquela mensagem, um processamento daquela mensagem para depois aplicar. É uma informação que você simplesmente estava ali na sua cabeça, entendeu? Estava alguém falando sobre aquilo. É o que acontece, por exemplo, com muitas conversas, né, da gente, que a gente depois de 5 minutos fala: nossa, o que eu estava falando mesmo? Né? É natural, nosso. É uma coisa natural. Quanto mais complexo o processo, melhor o resultado dentro do nosso cérebro. Então, quanto mais a criança faz algo do zero até um final, melhor ela vai estar usando o cérebro dela. Mais complexo será o processo. Ela vai precisar provavelmente mais de ajuda sua, né, do adulto. Ela vai precisar de maior, talvez, participação, né, do adulto. Não tem problema. Porque ela tem que ser levada a pensar. As melhores escolas do mundo hoje, né, no ranking mundial, são escolas que trabalham com projetos. Elas não trabalham mais com currículo pronto.
Elas trabalham com projetos e dentro dos projetos, as crianças, elas têm que fazer uma série de processos, normalmente é um projeto por bimestre, um projeto por semestre, e elas têm que fazer uma série de processos que vão envolver todas as habilidades e todas as matérias da escola. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui um projeto bem simples que dá para fazer com a criança. Vamos fazer a árvore genealógica da família. Então, a criança, ela vai ter que, primeiro, pesquisar sobre a família, depois ela vai ter que conversar com as pessoas, né, da mãe, o pai, ou as pessoas ali em volta dela, sobre o que era a família, qual que é a família, quem são as pessoas da família, da onde a minha família vem. Olha a história aí. Mamãe, quem era meu vô? Esses dias eu tava conversando com meu filho, eu falei assim, você sabia que o vovô veio da Itália? E a gente chamava ele de nono, a gente não chamava ele de vovô. Lá na Itália, os vovôs são chamados de nono. E ele olhou pra mim e falou assim, é mesmo? Eu falei, vamos lá no mapa, vamos ver onde o vovô veio. E a gente correu no mapa e eu mostrei onde a Itália era. E eu falei assim, mas tem um outro vovô também, né? E você não conheceu esse vovô, mas esse vovô veio da Rússia. Você sabe onde é a Rússia? E a gente foi lá no mapa e viu onde era a Rússia. E eu falei, sabe como as pessoas na Rússia falam oi? Elas falam Privyet. Você sabe como fala vovô em russo? Papunsky. Você sabe que a vovó da mamãe, a gente chama ela de baba? Porque babushka em russo é vovó. Olha o tanto de processos que está envolvido em uma linha do tempo, né? Então, o projeto final é fazer uma árvore genealógica, mas o processo, ele é complexo. Se eu simplesmente pegar um monte de foto, colocar na mesa e falar, vamos organizar essa árvore genealógica, você vai colocar o vovô aqui, você vai colocar a vovó lá, você vai colocar a titia aqui, você vai colocar o titio ali. Que processo que teve ali? Nenhum. A criança brincou simplesmente de pegar a foto e colocar, fazer uma colagem. A ludicidade, o pensamento pedagógico daquilo some. O propósito daquilo se torna apenas colocar no papel uma imagem, entendeu? Então, nós precisamos trazer riqueza para o processo. Esses dias eu fiquei muito feliz que eu vi uma mãe brincando com vinagre e bicarbonato de sódio, tentando fazer bexiga estourar, né? E as crianças ao redor ali vendo, né? Coloca o bicarbonato, coloca o vinagre, coloca a bexiga e a bexiga, né? Não estourou nenhuma bexiga. A ideia era fazer a bexiga estourar, não estourou nenhuma bexiga. Mas, gente, olha o processo. A riqueza que a criança teve ali. Olha, meu pai colocou um pó, depois ele colocou um líquido que não era água, porque com certeza elas perguntaram, mamãe, o que é isso? E a mamãe deve ter falado, é um vinagre. O que é o vinagre? Percebe o cérebro da criança tentando ali encontrar um caminho, encontrar um sentido para aquilo? Isso é de uma importância imensa, imensa. Então, quanto menos nós recorrermos ao impresso, apenas por ser mais prático, e quanto mais nós colocarmos processos no meu fim, mais o cérebro dessa criança vai compreender o que está sendo pedido, mais o cérebro dessa criança vai se aprofundar naquilo, mais o cérebro dessa criança vai ser massageado, vai ser empurrado, tem hora que a criança vai falar assim, meu Deus, isso é muito difícil, mamãe, né? Lindo, maravilhoso. Isso é muito importante. Então, nós precisamos sempre colocar o processo em tudo que a gente faz. Que seja fazer um bolo, que seja fazer uma atividade,
que seja ensinar a ler, a escrever, que seja ensinar a matemática, tudo tem um processo. Matemática não é número. Matemática não é número. Matemática é um conjunto de habilidades que leva ao número. Tá entendendo? O número é só o código. Mas a matemática é uma linguagem. O português, nós estamos falando de uma linguagem. Então a criança precisa aprender primeiro, ela precisa se apaixonar pela linguagem. Ela precisa ver a beleza da linguagem para que ela se apaixone pela linguagem a ponto que ela deseje estudar aquilo. A matemática é a mesma coisa. Se você fica fazendo coisas muito engessadas com a criança, ela não se apaixona. Se você começa a falar sobre animais com a sua criança, você precisa fazer com que de alguma forma ela se apaixone por aquilo, para que ela tenha vontade, né, de estudar aquilo. E a criança, ela se apaixona por processos. Se não fosse assim, nenhuma criança gostava de Lego. Porque não tem nada mais difícil do que um Lego, tão cheio de processos do que o Lego, e é sucesso com todas as crianças. Eu não conheço uma criança que o pai chega pra mim e fala assim, meu filho odeia Lego. Meu filho não gosta de brincar de Lego. Eu não conheço, eu realmente desconheço uma criança que não gosta de Lego. Por quê? Porque envolve processos. Nosso cérebro gosta de processos. Ensinar a criança a escrever é uma série de processos, né? Não é só ficar fazendo a criança ficar copiando a sua letra ou passando o lápis por cima. Como eu disse antes, existem coisas que para o educador são satisfatórias. A criança passou o lápis por cima da linha pontilhada, ficou perfeito. Ai, que satisfação! Né? Orgulho. Passa 5 minutos, você fala para a criança, ai, faz aí para a mamãe um triângulo. Quando ela vai fazer o triângulo, vira um oval. E você fala, mas peraí, ela acabou de fazer ali a linha retinha, por que ela não tá conseguindo fazer a linha retinha aqui? Porque ela não fez nenhum processo, ela só passou o lápis por cima da linha do outro. Ela simplesmente treinou ali a mão dela e o olhar dela, mas ela não processou aquela informação. Enquanto no desenho livre, o cérebro dela teve que criar uma linha reta. A coisa mais bela do processo é o criar. E nós temos hoje uma quantidade imensa de adultos que são incapazes de criar. Nós temos uma quantidade imensa de adultos que não conseguem pensar em soluções, porque eles não conseguem criar. Se você não consegue criar, né, você não consegue pensar em nada além do que você já tem ali. Quantas das vezes nós não vamos na internet atrás de coisas que nós poderíamos criar? Por quê? Porque nós não confiamos na nossa própria capacidade. Eu digo isso como professora. Quantas das vezes eu também não fui na internet falando, gente, como é que eu vou aplicar isso? E aí eu entrava na internet, eu começava a olhar o que tinha lá e falava, peraí, eu posso fazer isso sozinha, né? Então, a criação, ela é muito conectada, ela é muito ligada ao processo. E se não há processo, não há criação, o projeto final, o fim daquilo, ele é vazio de sentido para a criança. Ele tem apenas um sentido de entretenimento, de ludicidade ali, muito raso, né? Então, nós precisamos sempre pensar nisso e nós precisamos sempre tentar ao máximo entregar para a criança processos de diversas complexidades para que ela, no cérebro dela, ela consiga fazer aquilo sozinha, para que o cérebro dela tenha a capacidade de criar aquela mesma complexidade sozinho. Conseguem entender? Então,
Ontem eu fiz a série de stories, eu recebi algumas mensagens no privado, né? Tem mãe contra, tem mãe a favor, tem mãe que falou assim, não, mas aquilo lá tava bonitinho. Como eu disse lá no começo da live, né? Existe até um momento que a gente faz isso com as crianças, tá? Existe um momento de, né, de fazer uma colagem, algo mais entretenimento, né? Às vezes a gente tem um momento ali que a gente quer colocar alguma coisa, mas que a criança já vai estar muito cansada, a gente quer dar algo para ela mais leve, que ela não precisa pensar muito. Tem seu fundo ali, né? Seu fundo de razão. Mas ele não pode ser o principal da nossa aula, ela não pode ser a mensagem principal de tudo aquilo. Então, quando a gente pensa nas atividades, até isso eu acredito que é para a vida inteira, mas principalmente para os 7, 8 primeiros anos da criança, quanto mais complexa for, quanto mais passos aquilo tiver, melhor. Eu estava estudando sobre geometria e eu vi aqui num dos livros que eu estava estudando, a professora passa uma forma geométrica por mês para as crianças na escolinha, na pré-escola. Uma forma. Porque ela decompõe cada uma das partes daquela forma, ela ensina sobre aquela forma, ela ensina a aplicação daquela forma, ela faz com que a criança pesquise objetos ou coisas da natureza que possuem aquela forma, a criança coloca tudo aquilo no papel, e aí só depois que ela entendeu tudo isso que ela passa para a próxima forma. Enquanto eu lembro das minhas pouquíssimas aulas de geometria, porque eu tive pouquíssimas aulas de geometria na escola pública, né? Enfim. E eu lembro que o professor ia ensinar, por exemplo, seno, cosseno. Ele tacava lá na lousa a fórmula, falava, vamos decorar a fórmula e vamos aplicar. Eu nunca consegui entender seno e cosseno. Eu fui entender seno e cosseno no cursinho, porque o meu professor levou um monte de formas 3D de papel que ele fez ali com a gente montou um monte de formas em 3D, e aí ele foi ensinando pra gente o porquê que existe o seno, cosseno e a tangente. Porque, gente, agora nós vamos fazer um quadrilátero. Aí todo mundo olhava pra ele e falou assim, o que é um quadrilátero? E ele falou, vamos pensar como é que a gente pode ter um quadrilátero, né? E aí a gente fazia um quadrilátero, fazia todas aquelas análises com as fórmulas, tudo bonitinho, para alcançar um triângulo, um retângulo corretamente quadrilátero, com os graus corretos, né? Então, assim, são esses processos que enriquecem a prática em si, né? E são esses os processos que nós precisamos levar para as crianças. E eu faço um apelo, eu quero terminar aqui fazendo um apelo. Não imprimam. Ou se você imprimir, guarda para você. Quando você for passar para a criança, faça ela desenhar, faça ela recortar, faça ela pensar, faça ela colar, faça processos. Se a criança for escrever, ensine para ela cada uma das letras envolvidas, cada um dos traços envolvidos na letra, e aí você faz ela reunir esses traços e formar a letra, e formar a palavra. Se ela for aprender matemática, concretos. Se ela for fazer uma casa de blocos, um monte de blocos desconstruídos, quebra-cabeça, processos. Foquem nos processos. Quanto mais processo tiver alguma coisa, melhor para vocês. Mais rico vai ser o aprendizado e melhor vai ser a capacidade intelectual daquela criança. Tá bom? Eu espero que tenha sido é só uma pílula aqui, né? Não é uma conversa. Espero que tenha sido de muito proveito para vocês. Agora meu tempo acabou, minhas crias estão de volta. Eu preciso voltar à vida real. Tchau, gente. Até a próxima.